E o Lula patina de novo na verborragia. O que é verborragia? Falar demais. Falar demais. Na tentativa de responder à insatisfação popular com a alta no preço dos alimentos, o presidente pediu para a população não comprar os alimentos caros. Com isso, segundo a lógica do presidente, a população estaria ajudando a pressionar a redução dos preços e a controlar a inflação. Abre aspas. Se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender. Senão vai estragar tudo. Isso é da sabedoria do ser humano, disse o presidente. Isso é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, disse em tom professoral. O presidente também incentivou os consumidores a substituírem itens mais caros por produtos similares, com preços mais acessíveis. Eu acho que ele leu alguma biografia da Maria Antonieta, não é? Não tem pão, comam brioches. Porque é mais ou menos o que ele disse. O azeite está caro, você não compra. O azeite até acho que pode ser substituído na alimentação. Mas como substitui o arroz, o feijão, a carne, o café, Lula erra gravemente na verborragia, dá uma munição danada para a oposição, muito bem feito, ao invés de apresentar planos, soluções práticas, estamos criticando o Tarcísio por isso, né, para o problema real das altas dos alimentos, dos preços no país. Madalena, bom dia. Não sei qual é o seu olhar numa situação como essa. Há uns 15, 20 anos eu estive nos Estados Unidos e cheguei lá e vi uma campanha para que o americano não consumisse o café porque o preço estava impraticável, e sugeria para que o povo consumisse cevada. Isso é sabedoria. Se eu vou comprar o almeirão está caro, eu vou comprar um similar, alguma coisa que substitua o almeirão, e tudo bem. Por quê? Porque a coisa está cara? Porque tem pouca coisa. Não houve a reposição na altura que deveria ocorrer para a coisa ficar barata. Então eu não sei como é que você está vendo, porque determinados órgãos de imprensa, aqueles que eu sei como é que trabalham, simplesmente acham que foi uma coisa tenebrosa o Lula ter dito isso. Sabedoria! Sabedoria. Se eu não vou, Fernando, se eu não posso comprar o filé mignon, eu vou comprar, sabe o que ou não? A coxa do frango. Ué, substituir até o preço chegar dentro da normalidade. E o presidente, o senhor acha que o preço, então, milagrosamente vai baixar, Madalena? Por causa da baixa no consumo? Agora, por que se está um exagero é porque tem pouco no mercado. Então, se tem pouco no mercado, você vai comprar o outro para que o preço possa ser adequado. Para continuar vendendo para países da União Europeia, automaticamente da vai baixar. Ásia, Quando você não procura o preço, ele abaixa. O frango também tá caro, Madalena. Agora você vai achar, tudo tá caro. Lógico que é. Por isso que estão criticando. Então, mas é por isso que eu digo você, agora, o que nós temos que fazer é saber... O brasileiro joga muita comida fora, rapaz. E joga mesmo. Tem gente que não come, mas tem gente que come demais. Sabe? Eu não sei não se vocês não estão olhando um tanto quanto enviesado para a situação, acompanhando alguns órgãos de imprensa muito vagabundo e ordinário. Bom, eu acho que o viés está na tua visão, Madalena. O que o presidente falou não tem nada de sabedoria. Não tem não. Não tem absolutamente nada de sabedoria. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu ouvi lá, não consumam café, consumam cevada. Inclusive, impossível o preço. Estava errado também, não quer dizer que eles estavam certos nessa campanha. Só que corrigiram. Madalena, o próprio presidente disse no início da semana... Uma semana depois, o problema estava corrigido. Gozado, não? O presidente mesmo reconheceu no início da semana, num dos eventos de governo, que olha, nós temos que enfrentar essa questão e em poucos meses nós vamos solucionar. Estou esperando algum anúncio, redução de impostos, melhor infraestrutura para os produtores, maior infraestrutura logística. O Brasil desperdiça muita comida, é verdade, Madalena, desde o transporte. O produto sai da roça e até chegar na cidade já tem uma perda incrível de produção. Ou nós estamos mandando a nossa carne para fora? Estamos também. Então, isso quer dizer, a nossa carne vai embora e nós comemos aqui, vai embora, os caras faturam em dólar,
sabe? E nós temos que comer a carne de pescoço. Porque se a gente Se não você vê- for lá, eles estão mandando embora toda a carne de primeira. E que nós que o ficamos governo de quarta faz? segunda pagando E que o governo não pode propõe? fazer E que nada. tem que regular. Pode regular limites de exportações, tenta sim, regular. Madalena. Olha, Tenta mas são regular. medidas muito mais técnicas do que dizer que o povo está comendo demais, Fernando Ferreira. Você regula com sabedoria. Foi isso que eu quis Nossa, dizer. o Lula não Madalena, teve nada de você sábio. empurrar para a população esse tipo de situação, eu acho equivocado. Primeiro, eu acho que a população já sabe muito bem fazer economia. A população não compra quando não tem dinheiro. É muito difícil isso acontecer. Então a população já sabe direitinho o que ela tem que fazer. Então eu acho que não precisa dar esse tipo de lição, porque o brasileiro que vive há muitos e muitos anos, sempre pressionado por um negocinho chamado inflação, automaticamente já aprendeu a duras penas de que maneira ele deve agir no dia a dia para tentar se virar. Outra coisa, empurrar para a população esse tipo de regulação, acho meio besteira. O governo precisa assumir que ele precisa agir. E de que maneira ele vai agir? Estabelecendo critérios. Não é você fazendo uma intervenção direta no mercado para provocar um grande problema no país. Não dessa maneira. O governo precisa agir. Tabelar preço? Não é tabelamento. Por isso que eu falei que não é dessa maneira que se resolve. Então, como se resolve? Então dá a receita. Madalena, não existe receita própria, mas o governo tem caminhos onde ele pode, de repente, tentar fazer. Fernando, o mundo faz isso. O mundo faz isso. O mundo faz isso, cidadão. O mundo faz isso. Soluções únicas não resolvem, Madalena. Tem que ser Maria solução Antonieta conjunta. estava correta então, Madalena? Você está invertendo a história? Não. Aí você, Não, você não. vai longe. Era uma outra época. É outra rapaz, época, sabe? mas a essência é a mesma, Madalena. Senhores, muito bom dia, Madalena. Bom dia a todos da mesa. Um bom dia especial para a nossa audiência. Esse é um caso típico, Madalena, onde está tentando se culpabilizar a vítima. Você está passando por uma população sofrida a responsabilidade de alguém que já está vendendo almoço para pagar a janta, que se vire para fazer a janta. Então é complicado. O governo tem sim condições, coisa que você e eu já cobramos aqui no programa, tem que ter estoques reguladores. Sumiram com os estoques reguladores do mercado. Quando falta, você fala que a solução é ter mais. Você não pode sair matando a população para diminuir a população. Então você tem que aumentar a oferta. Quando está sobrando, por que não tem silos do governo que estão sendo cheios? Então tem uma política de médio e longo prazo que é muito, muito ruim. Concordo com você que é possível fazer algumas substituições, mas quando você está falando em proteína animal e você vem descendo do filé mignon, chega no frango, você chega no ovo e o ovo tá caro, você vai para onde? Morder a língua? É a última carne que sobrou. Então o governo tem como fazer intervenções inteligentes. Ele sabe do problema, ele não deveria simplesmente... O erro já está em falar. É uma solução técnica que tem que ser resolvida internamente. Porque ao falar do jeito que ele falou, culpabilizando a vítima, ele deu uma munição enorme para... Ele sugeriu, rapaz. Quem que culpabilizou? Madalena. Que visão tosca. Madalena, Que ele visão deu... tosca, meu Basta Deus. você entrar nas redes sociais e ver a festa que a oposição fez mas com eles tudo. falam. A oposição arrebentou o país, rapaz. exatamente. A oposição acabou com o estoque de alimentos. Eu não estou defendendo a oposição, eu estou falando Ela acabou que com a o Lula Conab. deu munição justamente para quem está errado. Ela acabou com a Conab. Agora você me falar em estoque regulador com uma seca dessa que nós tivemos. Refaz! Que o é erro isso? não está em que acabou com a Conab? Por que não volta? Agora, E Marcão, esse não é deveria assim. ser o discurso presidencial. Esse Já é o discurso. Estamos voltando. com os Não foi estoques isso que ele falou, reguladores. O Lula fala para a população mais simples, ele tem que falar uma linguajar simples. Ele vai falar da Conab, o pessoal nem sabe o que é Conab. Explica. Ele pega e fala, como que vai explicar? Pessoas não acompanham. Pisaram na bola. Ele tá falando com a população Essa mais mesinha simples. aqui pisou na bola, Zé Roberto. Essa é verdade. Economiza, muda o produto, tem algumas estratégias simples. O linguajar dele é simples. Ele não vai lá explicar que a safra aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que a Conab não estocou. Ninguém vai entender. Ele tá sendo uma linguagem simples. O que ele poderia falar além disso é falar, eu tô tentando diminuir o preço dos alimentos. Sabe por quê? Porque eu fui o único governo que conseguiu aprovar uma reforma tributária nesse país a duras penas. Só que graças aos congressistas, que é a maioria de direita, vai começar a ter desconto nos alimentos, zerar a alíquota dos alimentos depois de 2030. E vou te contar uma porque história, eles demoram para E vou te aprovar um contar uma negócio quando é história, pro hein? povo. Eu não sei não se não existe toda uma orquestração, sabe, para fazer realmente a coisa ficar bem cara, porque é interessante para você destruir determinadas
ideologias, determinadas hipóteses. Se isso está acontecendo, o governo tem esse mapeamento. Denuncie. Isso não estaria acontecendo sem que o governo tivesse detectado, Madalena, que o governo tem órgãos de acompanhamento e de estudos. Por favor. O governo se mostra incompetente desde a crise no Rio Grande do Sul, quando se temia uma disparada no preço do arroz, porque evidentemente ali sim se afetou parte da produção, e o governo sinalizou, lembra que defendemos? Ficamos com a cara no chão depois, porque defendemos a medida de aquisição de estoque de arroz de outros países produtores para trazer essa estocagem para o Brasil e impedir um desabastecimento e a consequente alta do preço. Qual foi o resultado daquilo? O governo não conseguiu fazer um leilão. Ameaçou, não sei o quê. Acharam que foi esquema. Teve que voltar atrás. Não conseguiu fazer, agora eu vou dizer a você uma coisa. Como é que o comerciante também pode ir no mercado buscar financiamento com esses juros? Por favor, Fernando. Por favor. Puxa aí, lucro do Banco Itaú, por favor. Foi o maior lucro na sua história. Foi o maior lucro da sua história. Como é que pode um povo passando fome e um banco tendo o maior lucro da sua história? Qual foi? 40 bilhões. Mas lê o que está escrito embaixo aí. Registrou o maior lucro líquido nesse ano, no ano passado, 2024, né? Lá de quando? Você fala em termos de tempo? É. Esse é o lucro do ano passado, 40 bilhões de reais. O maior lucro da história. Lucro, sim. 40 bilhões, um banco, ele teve lucro. Você passando fome, o banco tendo... Esses canalhas estão afundando o Brasil. E nós estamos aqui aplaudindo esses caras. Quem que tá aplaudindo esses caras? Não sei. Madalena? Vocês estão dizendo... Não, tem que jogar na cara desses caras. E o governo tá fazendo o quê? Tá dizendo pro povo comer menos. Aí deixa o banco. Mas é disso que estamos falando, Madalena. O governo Lula, que se diz de esquerda, é um governo covarde, que não enfrenta as questões estruturais da economia capitalista, das desigualdades, não vai na concentração de renda. Não vai. Comunista, rapaz. Madalena, é melhor dizer que é comunista do que dizer que é bundão, porque eu estou achando que é um governo bundão, que assiste aos lucros dos bancos, não fala nada. O Lula indica o chefe do Banco Central, que estabelece uma retomada da alta de juros, e ele diz para o povo: troque os alimentos que estão caros pelos alimentos mais baratos. É um governo covarde, que se acovarde não enfrenta realmente o real dilema da altíssima concentração de renda que você está diagnosticando aqui. E eu também digo a você que vai no supermercado hoje, se você não tiver condições de comprar o café, compra alguma coisa que substitua o café. Toma chá. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E se o chá subir também, aí você põe açúcar na água e esquenta. Aí você vai tomar um chocolate. Aí acabou. Então é isso aí. Tem que ser feito. Então você o cacau disparou de preço. Aí você tem que... Não venha com ironia. Não me venha com ironia, verdade, que eu vou levantar o valor. Vocês estão 60%. Você está mandando o povo chupar o dedo. Chupe o dedo. Tá bom. Não é isso, não. É a questão que não tem uma solução simples. O que ele quis dizer é uma linguajar simples. Simples demais para o presidente da República. Então, vamos usar inteligência. Vamos tentar não comprar os produtos que estão muito caros, porque eles vão continuar lucrando cada vez mais. Não é só os bancos que lucram muito, se usasse inteligência, não haveria necessidade de se falar, porque o que se falou é chover no molhado. Acho que a população sabe. A população já sabe, já faz isso no dia a dia. Então eu acredito que é um desgaste tão desnecessário, infelizmente a fala é desnecessária, que não precisaria ter acontecido. Hoje a gente podia estar aqui discutindo um outro assunto, nós estamos falando aquilo que foi uma grande besteira que foi falada ontem e vai agora. Com certeza, na data de hoje, tentar se acertar o caminho da besteira falada.